Tá, maravilhosas. Partindo disso, agora a gente vai ver nossa tabelinha aqui que eu fiz pra vocês. E que vocês vão conseguir baixar aqui, tá bom? Eu vou deixar um link aqui pra vocês acessarem e conseguirem baixar. Então, eu fiz 2 exemplos pra gente pensar juntas e vocês conseguirem aí pensar em ideias que façam sentido pra vocês. Então, acompanhem aí comigo. Então, eu coloquei lá, primeira semana. E aí, você vai pensar sobre a sua semana e você vai separar 3 opções de vegetais. Eu gosto muito da regra do 3 opções, porque isso facilita muito a gente a pensar no dia a dia. Mas vai ter algumas opções que eu vou falar para vocês que a gente pode escolher 2 opções. Então vamos lá, acompanhem comigo. Vocês viram que tem a tabelinha com as semanas e ali a gente vai ter os vegetais, as frutas, os carboidratos, as carnes, os lanches e outros. Eu gosto muito de pensar nas frutas e nos vegetais com a regra do 3. A gente sempre pensa em ter 3 opções para a semana. 3 opções de vegetais, sendo um deles verde escuro, regra da vida. A fruta, eu sempre gosto de pensar em 3 opções também, sem considerar a banana, porque a banana a gente usa para várias coisas sempre, e a banana ela é mais rica em carboidrato também. Então a banana a gente vai acabar usando como base ali da panqueca, talvez do smoothie, mas se a gente só ficar preso na banana, a gente acaba não tendo opções mais ricas em antioxidantes, anti-inflamatórios, que tem outras frutas coloridas. Então, pense assim, em ter 3 opções de frutas também, se possível de cores diferentes. E você pode pensar, por exemplo, assim, começando ali pelos vegetais. Então, eu coloquei um verde escuro, lembra que eu falei que é regra? Eu coloquei couve, abobrinha e cenoura. São cores diferentes. E isso vai me dar nutrientes diferentes, antioxidantes diferentes. Lembra que é para semana, então você pode comprar uma quantidade de X e fazer ao longo da semana. Você não precisa variar os vegetais na mesma semana, só varia com aquelas opções que você tem. Você pode deixar para variar, por exemplo, de na semana que seguinte você comprar couve-flor, brócolis, sei lá, outra opção que você queira. Não precisa ter todas as opções naquela semana. E você tende a ir mudando e tendo opções mais variadas também no mês. Isso é bem legal, bem interessante. Eu sei que talvez se você não tem o hábito de comer vegetal, você fala, nossa, quanta opção. Mas pensa, é para a semana toda. Então não é tanta opção assim. São 3 opções para durar ali uma semana que você vai conseguir variar entre os dias ali, os seus preparos que você for fazer, mas que você vai ter aquilo para fazer de saudável, de vegetais. Na outra semana você pode ou não mudar, mas é legal mudar, tá? Então, se você puder, muda. Aí, por exemplo, na fruta, eu coloquei também 3 cores diferentes. Então, eu coloquei uva, melancia e morango. Eu pensei na realidade porque às vezes a gente compra assim aqui em casa. Então, a gente compra uma fruta grande que a gente corta e deixa cortada dentro da geladeira. A gente compra frutas menorzinhas também. Poderia ser uma fruta individual, assim, que eu como uma inteira, por exemplo, uma pera, ou que nem essas aqui, uva e morango, que você vai lavar vários ali e vai ir comendo ao longo da semana também. Poderia ser 2 opções? Poderia. Você poderia ter colocado aqui só morango e melancia, por exemplo, sem contar a banana ali que a gente tinha comentado. Não teria problema nenhum você fazer isso. E, como eu falei, você precisa ver a sua realidade, o quanto você está podendo investir. Você pode também facilitar a questão financeira para quem precisar, naqueles sacolões, sabe, que o valor é mais barato. Você consegue comprar uma quantidade mais legal de vegetais e de frutas por um preço melhor, mais acessível. Então, às vezes, compensa bastante você tirar um tempinho para você fazer essa feira, tá? Na opção de fonte de carboidrato ali, eu coloquei para a semana arroz e feijão. Então, porque é um exemplo bem comum do brasileiro, então eu quis colocar como exemplo. Nas carnes, eu coloquei 2 opções, mas pode ser uma só. Eu coloquei o frango e uma vez na semana seria o fígado. Então, tem gente que nem gosta de fígado, né? Mas eu coloquei aqui como um exemplo. Mas, geralmente, aqui em casa, a gente tem o frango como fonte principal. E aí, de vez em quando, eu e meu esposo compramos uma carne vermelha para fazer um macarrão de arroz com carne moída, para fazer um preparo mais específico que a gente queira ali comer. Então, por exemplo, às vezes a gente compra peixe e aí faz uma vez na semana um peixinho grelhado. A gente compra congelado, assim, tilápia, e vai fazendo, sabe? Então, você pode também ter essa opção. Ter uma opção base para você já ter pronto, fazer em grande quantidade. Você pode fazer uma quantidade maior. E aí você fraciona em potinhos e congela. E aí você tem ali para durar ali uns 5 dias a carne, 4, 5 dias aquela carninha. E depois, quando acabar, você tem outras para pegar. E às vezes, por exemplo, o frango desfiado, se bem temperadinho, ele fica muito gostoso. E aí você pode fazer
tanto pro almoço, tanto pro jantar, quanto você pode usar pra fazer recheio de coisas. Você pode fazer uma abobrinha recheada e colocar. Você pode, nossa, inventar muitas coisas. Fazer batata no micro-ondas e colocar. Tem uma batata que você faz em 5 minutos no micro-ondas, faz furinho assim, e deixa lá 5 minutos, depende do micro-ondas, né? Aqui uma batata pequenininha em 5 minutos vai. Uma batata grande tem que ser um pouco mais. Aí ela cozinha e você abre ela no meio, joga um oréganozinho, coloca uma proteína por cima. Gente, uma refeição completa, saudável. Poderia ser um jantar ou um lanchinho. Então é muito legal, muito prático, se você tiver as estratégias certas. Aí ali no lanche eu coloquei também 3 opções. Poderia ser 2 ou 3, como eu coloquei ali. Entre parênteses, eu coloquei 2 ou 3. Nessa aqui eu coloquei 3, porque daí eu vou variando ao longo da semana. Então eu coloquei uma opção que eu gosto muito, pra quem me conhece sabe, que eu amo uma panquequinha de cacau. Inclusive tem receita aqui no canal, que eu gravei com meu amado, digníssimo marido. Aí eu coloquei uma opção ali de ovos com biscoito de arroz e frutinha, né? Lembra que as frutinhas, elas vão entrar no lanchinho da tarde, no café da manhã. Então a gente vai colocar as opções da semana, mas aí você sempre varia entre ter uma opção no café da manhã e ter uma opção no lanchinho da tarde. E os vegetais, a mesma coisa, ter uma opção no almoço e ter uma opção no jantar. Você sempre vai variando. E também não é que você é obrigado a comer, eu vou ter que comer abobrinha no almoço e no jantar. Não, às vezes você pode comer abobrinha no almoço, no jantar você quer fazer um negócio diferente, não tem problema. E a última opção que eu coloquei de lanchinho foi o mingau proteico, que eu amo muito também, gente. Eu amo, não sei. Acho que eu não fiz receita aqui no canal. Tem receita no canal? Sim, gente! 5 opções de lanches gostosos, saudáveis. Vai lá ver depois, porque é muito top. E aí você pode colocar frutinha por cima do mingau se você gostar, que nem eu amo. Mas você também pode fazer o teu lanchinho e acrescentar uma frutinha. Se você for fazer o avocado toast ali, um pãozinho de fermentação natural, com os ovinhos, e passar ali aquela pastinha de abacate que você amassa e tempera, fica uma delícia. Dá pra fazer até uma maionese de abacate, mas dá pra fazer uma pastinha que é mais rápida. Só amassa, tempera com salzinho, com um limãozinho, um pouquinho de pimenta e perfeito. Fica top. E aí uma frutinha a mais, pra você ter ali ainda mais valor nutricional. E no outros, o que que eu coloquei? Eu coloquei ovos, porque é uma fonte de proteína que a gente vai usar nos lanchinhos, que vai facilitar muito nossa vida no dia a dia. Coloquei atum. Então, por exemplo, o atum é uma opção que eu posso fazer esse lanchinho que eu fiz com biscoito de arroz e ovos, eu posso fazer com atum também. Eu amo. E é muito prático. Sério, em 5 minutos você tem um lanchinho. Eu coloquei farelo de aveia, que é muito prático, é muito rico em fibras, é muito saudável. A gente, além de agregar mais fibra na nossa refeição, que vai ajudar na nossa saciedade, para quem tá no processo de emagrecimento também é muito legal, porque você vai ter mais saciedade, vai ter menos carboidrato e também você pode usar de muitas maneiras. Você pode usar no bolinho de micro-ondas, você pode fazer uma veioca, que é uma massinha assim, tipo um Rap 10, só que uma opção saudável de verdade, porque a Rap 10 tem muitos ingredientes ruins, a maioria deles. E esse daí você, é só misturar com água, temperar, faz uma pastinha. Gente, é incrível, sério. Você consegue ter muita praticidade e é muito versátil. Então eu gosto de colocar nas outras opções. E aí eu coloco o cacau em pó para fazer os nossos preparozinhos, nossa panquequinha, chia, sementes, igual eu tinha mencionado lá no começo. Na nossa segunda semana, eu coloquei mais uma opção só para vocês verem. Eu coloquei, por exemplo, os vegetais crus. Então, até para quem gosta bastante de salada, pode ter se perguntado: nossa, não tinha salada na primeira semana. Pode ter, se você quiser, você pode colocar, tá? Eu coloquei só 3 opções para você ver que você não precisa ter sempre todas as opções. Eu tenho que sempre ter os vegetais crus, os vegetais cozidos e tudo maravilhoso. Calma, não. Você pode ter opções variadas, tá? Em uma semana você pode ter uma opção mais refogadinha, em outra você pode ter uma opção mais crua. Mas é muito importante você ver a sua digestão, tá? Se você é uma pessoa que tem intestino muito solto, as fezes muito moles, sem formato, vai várias vezes ao dia no banheiro e não tem aquele formatinho de banana, que é o perfeito ali da escala de Bristol, das fezes bonitas. Se você não tem, isso significa que o teu intestino ele tá acelerado, o teu trânsito intestinal tá acelerado por algum motivo. Pode ser por alguma intolerância alimentar, pode ser porque você tá comendo muita fibra insolúvel e tá acelerando o trânsito. Então, nesse caso, evita as saladas cruas. Opta pelas mais cozidinhas, porque melhora, facilita a tua digestão e você dá mais fibras ali solúveis para ajudar ali na formação desse bolo fecal e tudo mais. Mas isso também é você ir se conhecendo e se percebendo aí ao longo do processo. Eu, particularmente, amo salada crua. Amo, 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 amo temperar com limãozinho, com salzinho, com azeitezinho, amo.
mas eu tenho que cuidar, porque às vezes solto meu intestino. Então, perceba aí se você é nessa pessoa. Daí eu coloquei a rúcula ou um mix de saladas de folhas verdes, tomate, cereja e pepino, uma opção. Mas você até poderia ter as saladas, uma salada crua e um refogado. Poderia pensar em o que faz mais sentido para você. Nas frutas, eu coloquei duas opções, para vocês verem que também é possível fazer com duas opções. Então, eu coloquei o kiwi e o mamão. Então, por exemplo, o mamão poderia ser um mamão grande, o Formosa. Eu gosto mais do papaya, daí eu como metade. Daí você poderia comer metade num dia, metade no outro. Se você comprasse um para comer metade num dia, metade no outro, você ia ter que pensar em opções para comer nos outros momentos. Outras frutinhas, nem que fossem frutas individuais, tipo uma maçã, uma pera, um kiwi, para você ir comendo nos outros dias da semana. Mas você pode pensar em comprar, por exemplo, um mamão formosa, que é grandão, cortar ele e ter para a semana inteira. E aí variar as opções, por exemplo, do lanche da tarde. No lanche da tarde, ao invés de comer mamão, que você já vai comer de manhã, você comeria ali, um dia uma pera, outro dia uma laranja, outro dia uma maçã, outro dia um kiwi, enfim. Aí você poderia pensar aí e comprar uma para cada dia da semana. Isso pensando se você estivesse falando só para você. Se fosse para família, aí você teria que ver o teu contexto de família. Talvez as frutas grandes sejam boas porque facilitam nesse sentido, né? Você já corta, já deixa tudo certo e vão pegando. Mas eu gosto de ter uma opção grande e opções mais pequenininhas, assim, que a gente também pega porções, sabe? Enfim, acho que aqui em casa dá super certo. E eu e meu esposo, a gente se ajuda, então um corta, o outro lava, eu lavo os vegetais, tudo, e ele corta essas frutas grandes, melão, melancia, ele que corta. E aí a gente se ajuda. Então, pega alguém da sua família aí, coloca pra te ajudar, e aí vocês se ajudam e começam a comer melhor. Mas também você tem a opção de comprar algumas coisas meio prontas, se você quiser também. Eu queria comprar algumas coisas mais lavadas, pré-prontas, tem algumas opções. Aí vai da sua realidade, daquilo que você acha que vai funcionar melhor para você. Dando sequência aqui. Bom, fontes de carboidrato, então nessa segunda semana, eu pensei na batata inglesa assada. Poderia ter duas fontes de carboidrato aqui, poderia ter, por exemplo, a batata e o arroz, e eu variar nos dias, né? Por exemplo, fazer o arroz ali para uns 4 dias, acabando o arroz, ter a fonte de batata para fazer ali assada, ou quem sabe até fazer, que nem eu falei, num jantarzinho que eu quero algo prático, faço a batata no micro-ondas e fechou. Tem um jantarzinho diferente, gostoso, que eu não preciso comer a mesma coisa do almoço. Nas carnes, né, nas fontes de proteína, eu pensei ali no frango e no peixe, então uma vez na semana o peixe e o resto dos dias o frango. Poderia ser também o frango a maior parte dos dias e ali 2 vezes na semana um bife, ou bife de fígado, ou um bife de patinho, ou a opção que você quisesse, também daria, tá? Ou uma carne moída, também super gostoso, acho super válido. E de opção de lanchinho eu coloquei ovos mexidos com aveioca, então aquela massinha de aveioca que eu falei pra vocês, que fica tipo uma panquequinha, substitui um pãozinho, então se você é uma pessoa viciada em pão, é uma ótima oportunidade de você variar a sua alimentação e ter uma alimentação mais nutritiva e não precisar comer pão todo santo dia, com a frutinha, lembra, né? O lanchinho da tarde sempre tem uma frutinha. E aí eu coloquei uma opção de smoothie proteico, então eu bateria ali, por exemplo, banana, morangos ou frutas vermelhas, o que tivesse no congelador. Uma ideia legal é você ter opções congeladas de fruta. Você pode, por exemplo, ter frutas já prontas para você comer na geladeira lavada e separar um tanto para você congelar. Então, por exemplo, eu gosto de congelar maracujá. Eu compro maracujá, corto, coloco meio nos pacotinhos, congelo. Gosto de fazer isso com morango também. Acho que dá super certo com morango, porque daí quando você quer bater um smoothie também tem. Dá pra fazer com várias frutas, com as frutas que você gosta. Dá pra comprar polpa só de fruta também, que daí você tem que só ler lá na lista de ingredientes, tá escrito que é água e fruta, porque geralmente eles batem água com fruta. Por exemplo, água e morango, água e açaí. Porque pode acontecer de, em alguns casos, ter açúcar junto, tá? Ter adição de açúcar. Então, sempre lê a lista de ingredientes. E nos outros, dessa vez aqui, eu coloquei um negócio diferente, só pra vocês verem que foi a ideia que eu tive, do tipo, à noite fazer um balde de salada. Então, seria pensando assim, já que eu tenho vários vegetais lavados e tal na geladeira, eu faria a minha mistura dos meus ovos com ali a minha rúcula, meu mix de saladas. Poderia até colocar a batata, como eu falei, feita ali no micro-ondas rapidinho, você corta ela assim em cubinhos, e aí você faz aquele bolzão de salada que fica muito gostoso. Tipo um poke, assim, né? Saudável. E aí você coloca ali, tempera. Pode até fazer um temperinho saudável também, com mostarda, com iogurte natural, sal. Fica bem gostoso também. Eu prefiro com azeite, sal e limão. Tipo, sou do básico, assim. Mas é opcional também, você poderia pensar. E aí, pra não exagerar muito na gordura, você poderia até colocar ali
um iogurte desnatado para ter um pouco menos de gordura, cuidar com o excesso de azeite, enfim, tomar aqueles cuidados para não exceder muito a caloria da sua alimentação. Mas lembre, a qualidade da alimentação ela é muito importante. Então, se você tem uma alimentação de qualidade, a chance de você extrapolar em calorias é muito menor. E você tendo consciência, tendo conhecimento, aí sim que é muito menor de você extrapolar em caloria. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, Ivone, eu não tenho muita ideia para fazer lanchinho saudável, tem vários vídeos legais aqui no canal, mas eu vou deixar aqui também um link de um e-book que eu tenho, que é para receitas do dia a dia, receitas para você fazer no seu dia a dia de lanchinhos saudáveis, que vai te ajudar muito. Que são essas receitas bem específicas que eu falei, de panquequinha, de mingauzinho, de biscoito de arroz com recheios, enfim, várias dicas para você fazer no seu dia a dia e conseguir ter lanchinhos práticos, fáceis, porque eu sei que no dia a dia a gente não quer coisas muito trabalhosas, eu pelo menos sou assim, não sei se vocês são assim, mas eu não sou muito assim, mirabolante de ideia, sabe? Não, eu gosto de coisa prática. Então, se você é essa pessoa, eu vou deixar o link aqui também, daí você pode acessar e adquirir, tá só R$19,90. Tá? Então, se você quiser pegar esse e-book aí de práticas no seu dia a dia, vai te ajudar muito na sua reeducação alimentar. Foi o que ajudou e mudou a minha vida e tenho certeza que vai ajudar e mudar a sua também, porque quando a gente tem conhecimento e a gente come aquilo que a gente gosta na vida saudável, se torna muito mais leve, prazeroso, gostoso. A gente fala, cara, é isso. Eu não preciso ficar comendo coisa ruim, eu não preciso ficar comendo coisa sem graça, eu posso comer coisa gostosa e ainda nutrir o meu corpo. Ai, gente, isso é de Deus. A gente precisa entender que comer saudável pode ser gostoso. Não precisa ser ruim, sem graça. Ai, tem que comer frango com batata. Essas coisas que falam, sabe? Não, a gente pode comer coisa gostosa, a gente pode variar. É legal que a gente varie, é legal que a gente coma coisa gostosa, porque a gente consegue se manter fazendo. A gente adere ao estilo de vida saudável. Isso que importa, tá? Então, se você quiser depois dar uma olhadinha. Meus amores, então eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês baixarem a lista de compras, tá? Vai aparecer aqui para vocês verem a listinha de compras, que vai ter ali o que já tem em casa e o que você precisa comprar. O plano da semana, então você pode pensar o que eu quero comer no café da manhã de segunda-feira, no almoço de segunda, no lanche da tarde de segunda, no jantar de segunda. Você pode pensar a respeito das suas refeições. Isso faz você se manter no dia comendo saudável e não assim, descobrir o que vai comer na hora, sabe? Ai, chegar na hora e não ter nada pronto, não ter nenhuma opção legal. Então, isso aqui pode te ajudar muito até para você ter mais ideias do que você vai fazer. Também vou deixar lá um traqueamento de hábitos, então você pode baixar o traqueamento para você dar o check. Sempre quando você comer saudável, você dá o check. Quando você cuidar do seu exercício físico, você dá o check. Quando você toma água, cuidar do seu sono, alguns dos pilares de saúde já vai ter lá para você dar o check durante esse desafio, mas leve isso para tua vida. Isso vai te ajudar muito. E é claro, esse agora que vocês viram comigo, que é muito legal, porque você vai poder, assim, pensar sobre quais opções você vai ter saudáveis na sua semana e colocar lá, né? O que você vai realmente priorizar. Essa semana eu vou ter tal e tal e tal vegetal, vou ter tal fonte de carboidrato, tal fonte de proteína. Lembra que eu dei algumas ideias aqui, mas você tem que ver sua realidade. Então, se você puder comprar só dois, compre só dois. Se você puder comprar uma fonte de carboidrato, compre só uma fonte de carboidrato. Seja dentro da sua realidade, mas faça o que você pode com aquilo que você tem em mãos, tá bom? Não desista de cuidar de você. Esse desafio é o start de mudança na sua vida saudável. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você conseguir construir um estilo de vida com muita saúde, qualidade de vida, melhorar todos os aspectos da sua saúde e do seu corpo. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Contem comigo e lembrem de deixar aqui no comentário o que mais que vocês querem de ajuda, quais são as dificuldades que vocês têm durante o nosso desafio. Vamos junto. Tchau!